vamos lá para o segundo quesito, que segundo os dinamarqueses é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver crianças resilientes, confiantes, responsáveis e felizes. Os dinamarqueses vão falar muito sobre a integridade. Então tem uma frase de Shakespeare que diz assim, que nenhuma herança é tão valiosa, tão rica quanto a honestidade que nós ensinamos aos nossos filhos. E um ícone da cultura dinamarquesa, que ele é conhecido mundialmente, é Hans Christian Andersen, que é o autor do conto da Pequena Sereia, do Patinho Feio e de várias outras histórias que a gente costuma ouvir quando criança, porém numa versão diferente da original, na versão da Disney. A Disney, ela criou finais felizes para as histórias porque ela acredita que é assim que a gente deve ver a vida, né? Da maneira como a gente julga que deveria acabar, com um final feliz onde todo mundo fica bem. Mas só que o mundo real não é bem assim. Então a gente diz que as crianças de hoje em dia, elas sofrem de um efeito Disney, onde parece que o mundo é todo perfeito. Tem gente que fala, né, aquelas propagandas de televisão onde a família sempre acorda feliz, todo mundo se dá bem, todo mundo tá lindo, e não é bem assim no mundo real. Quando a gente não é honesto em relação aos sentimentos e ao que está de fato acontecendo na nossa casa, na nossa vida com os nossos filhos, a gente tira deles a oportunidade de aprender e crescer com os desafios. Segundo os dinamarqueses, são nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente mais aprende. A gente não aprende a ser melhor quando tudo vai bem, não é verdade? Você, quando teve que enfrentar um desafio no seu trabalho, no seu relacionamento, no casamento, a doença de alguém da família, no momento que a gente está vivendo, parece que a gente não vai dar conta, não é verdade? Parece que o fardo é maior, mas depois que a gente passa e sobrevive, a gente olha para trás, a gente não se considera muito mais forte, muito mais preparado para lidar com os desafios e com as frustrações? Então é nisso também que os dinamarqueses acreditam. A gente precisa ser muito autêntico em relação ao que a gente considera ser certo, em relação aos nossos valores, aos nossos medos e aos nossos sentimentos. Por isso, é muito importante validar o que a criança sente e explicar para ela que não existe sentimentos bons, sentimentos ruins, não existe emoções positivas e emoções negativas. Todas elas fazem parte da nossa vida. A gente precisa aprender a aceitar o que está se passando com a gente e a entender o que é aquilo, o que aquela emoção, aquele sentimento quer nos dizer. Se a gente esconde dos nossos filhos quando a gente está triste, quando a gente está chateado com alguma coisa, como é que a gente vai ensinar aos nossos filhos como agir quando eles estiverem tristes ou quando eles estiverem com medo de alguma coisa? Então, a honestidade emocional e não a perfeição é o que os filhos esperam dos pais. Se você está triste, se você está chateado, se você está nervoso com alguma coisa e você tenta esconder isso do seu filho, primeiro que as crianças, elas estão emocionalmente conectadas e ligadas com os seus pais, com os seus cuidadores. Eles sentem, você pode negar e dizer que está tudo bem, que nada está acontecendo, mas eles vão sentir. E aí, o que acontece? A gente tem o costume de achar que quem chora na frente dos filhos é fraco. Ou da gente falar, isso aí não é coisa para criança, é coisa de adulto, não vou envolver eles. E a gente acha que a gente esconde o que está acontecendo, o que está se passando na nossa casa, né? Às vezes o marido que perdeu o emprego, ou está tendo dificuldade na empresa, às vezes o avô ou a avó que está doente, e a gente vai falando, inventando histórias e não vai falando a verdade, e a criança está naquele ambiente e ela sente tudo isso. Só que ela não aprendeu a entender o que é tudo isso. Por quê? Porque os pais não foram sinceros em relação ao que acontecia. Então, eles sentem aquelas emoções, eles, conseguem perceber que as coisas não vão bem, que não está como antes, mas eles não têm condições de aprender a lidar com aquilo, porque ninguém falou para eles que aquilo é medo, que aquilo é tristeza, que aquilo lá é uma frustração. Então, quando isso acontecer na vida deles, eles também não vão saber como reagir.
Eles vão aprender que o quê? Que sentimentos ruins devem ser ignorados, devem ser deixados de lado. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente sabe que não resolve. Não é muito melhor quando a gente pode falar dos nossos sentimentos e das nossas emoções, compartilhar com alguém? Se tem alguém que nos encoraja, que nos apoia, que nos incentiva, a gente nos sente muito melhor, com muito mais um sentimento de conseguir superar aquilo quando a gente está junto com uma outra pessoa na batalha. Então é isso que os pais precisam fazer. Claro que a gente tem que tomar cuidado e conseguir entender de que forma que o assunto vai ser abordado de acordo com a idade da criança, mas a gente sempre tem que acreditar na capacidade dos nossos filhos de ouvir e de compreender o que se passa. Também é a nossa responsabilidade colocar numa linguagem, numa forma com que a criança entenda de acordo com a idade dela. O problema é que muitas vezes nós não fomos educados e nós não fomos ensinados a lidar com os momentos de fraqueza. Então nem a gente sabe reconhecer o que a gente está sentindo. Na nossa configuração padrão, nem a gente sabe identificar que aquilo que eu sinto é inveja, que aquilo que eu sinto muitas vezes é insegurança. Por quê? Porque eu não quero olhar para o que me causa desconforto. Eu não aprendi a lidar com aquilo que me gera algum incômodo. Como é que eu vou ensinar meu filho a fazer isso? Comece treinando a alfabetização das emoções. Aline, como que é a alfabetização das emoções? Comece essa tarefa junto com o seu filho. Como que você faz isso? Você tem o costume de ler para os seus filhos? Se você não tem, saiba que isso é um hábito muito importante de desenvolver nas crianças, pois é através das histórias em quadrinho, dos personagens, que as crianças conseguem aprender diferentes tipos de sentimentos e diferentes papéis. Então, quando você está contando uma história para o seu filho, você leu lá um trecho, pergunte para o seu filho: nossa, como você acha que o patinho feio estava se sentindo? Você viu o que aconteceu com ele? Quais são os sentimentos que mostra que ele estava sentindo? E você? Você já se sentiu assim? Lembra, você consegue me contar? Você lembra uma história onde você se sentiu assim, igual o patinho feio? E depois, o que aconteceu? Conforme a história vai passando, a história em quadrinho vai passando e diferentes desfechos acontecem nessa história, você pode lembrar o seu filho e perguntar também de quando isso aconteceu na vida dele e ir nomeando essas emoções e esses diferentes sentimentos que permeiam a nossa vida. Aos poucos, com o tempo, ele vai perceber que todos os sentimentos fazem parte. Então, isso é alfabetizar as emoções. Você pode fazer isso todos os dias, praticando um pouquinho, toda vez antes de dormir, lendo uma historinha. Ou quando vocês estão assistindo um filme juntos, você pode parar, né, e perguntar para o seu filho: como que você acha que esse personagem está assistindo? Como você acha que ele se sentiu quando a mãe dele falou aquilo ou fez aquilo? E depois, quando os amigos dele reagiram daquela forma? E depois, o que aconteceu? E na sua escola? Já aconteceu isso? E com você? Você se lembra de alguma vez que você se sentiu assim? Percebe como a gente consegue ir entrando em contato com as emoções de uma maneira muito criativa, muito lúdica e que funciona? Agora, antes a gente precisa estar bem consciente e saber que entrar em contato com as emoções muitas vezes dá medo. Conseguir falar das emoções e se expor, falar dos seus sentimentos, requer muita coragem, muito medo. A gente vive, né, numa sociedade de muita competição, onde as pessoas estão o tempo inteiro brigando por espaço, por reconhecimento e por aceitação. Quando a gente expõe os nossos sentimentos e as emoções, na nossa cultura, isso é visto como uma pessoa fraca. Principalmente a relação que a gente tem de cultural, de falar quando um menino chora é porque ele é fraco, né? Tende-se a brincar, falar: isso não é coisa de menino, isso é coisa de menina. A menina é muito mais sensível, ela chora. A gente tem que tirar esses rótulos o quanto a gente puder e deixar as nossas crianças livres, incentivar, encorajar elas a sempre falarem sobre os sentimentos e as emoções. Isso é integridade, isso é inteligência emocional. Esse é considerado um dos principais motivos
dos dinamarqueses serem tão felizes, porque eles sentem que eles podem ser honestos em relação ao sentimento deles. Não que isso vá ser bom ou que vá ser ruim, que alguém vá fazer julgamentos a respeito deles, vá criticar. Eles sentem que eles podem ser quem eles são em essência. Isso gera autenticidade para as pessoas, gera autenticidade nas relações. Então isso melhora os relacionamentos, inclusive de marido e mulher, quando eu posso ser autêntico, quando eu posso mostrar para o outro quem eu realmente sou. No ambiente de trabalho, quando eu posso expor as minhas ideias sem medo e com coragem, isso gera autenticidade, isso gera mais criatividade. Então, a integridade em relação aos sentimentos e emoções é um fator considerado muito importante para os dinamarqueses.